Continuação da leitura do livro A Cura, de Bert Hellinger. A alimentação. Existe um ditado que diz: você é aquilo que come. Com aquilo que comemos, entramos numa sintonia íntima com a vida que torna possível a nossa vida, ao mesmo tempo que entramos em sintonia com aquilo que reduz a nossa vida. Por exemplo, quando outras forças perturbam essa sintonia íntima ou a distorcem em seu oposto, pelo fato de outros interesses possuírem precedência sobre nossa saúde. Muitas vezes isso ocorre por ignorância, até mesmo por parte daqueles que nos aconselham sobre nossa alimentação, e ao fazê-lo, voltam-se para estudos que levam em consideração apenas um fator, negligenciando os demais. Felizmente, foi publicado recentemente o mais abrangente estudo sobre esse tema. Ele é resumido e explicado de forma clara no livro The Chain Study, o mais abrangente estudo sobre alimentação e doença, de T. Colin Campbell e Thomas M. Campbell. Sigo esse livro nas descrições feitas por mim aqui e nos próximos capítulos sem quaisquer adições de minha parte. Porém, ainda gostaria de dizer que eu próprio sigo tais recomendações e sinto em mim sua ação curativa. Primeiramente, uma visão geral. Existem diversas doenças associadas diretamente aos desvios em relação a essa forma de alimentação. Embora pretenda abordá-las individualmente mais adiante, mencionarei aqui algumas delas. Quais são os desvios em relação a uma alimentação em sintonia com a vida, da qual depende a nossa saúde? Por favor, não se assuste. Esse estudo, realizado de forma abrangente com vários milhões de pessoas, em cooperação íntima com diversas universidades nos países líderes industrializados e, ao mesmo tempo, substanciada por inúmeros estudos com animais a respeito de sua alimentação, leva ao resultado a seguir. A forma de alimentação mais saudável, capaz de prevenir várias doenças e inibir seu desenvolvimento ou curá-las, ao ser adotada, é a alimentação totalmente vegetariana, sem a ingestão de qualquer alimento derivado de animais, ou seja, sem ingestão de carne, peixe, laticínios e ovos. Você está chocado? Agora está achando que sou um daqueles fanáticos que pensam ser melhores que os outros e preferem a abdicação a uma vida vivida de forma plena? Antes de decidir interromper a leitura, espere pelas provas detalhadas. Então você saberá ao que se expõe realmente com a sua alimentação de uma forma ou de outra. A alimentação e o câncer. Primeiro direi algo sobre um experimento realizado com ratos. O tempo de vida de um rato é geralmente de 2 anos. 2 grupos de ratos receberam a mesma dose de aflatoxina, uma toxina de fungo que causa câncer de fígado. O primeiro grupo foi sujeito a uma dieta rica em proteínas, principalmente derivadas de leite de vaca, com uma parcela de 20%. A parcela ingerida normalmente por uma pessoa é de 10% a 20%. Todos os ratos do grupo alimentado com a parcela de proteína de 20% morreram de câncer de fígado dentro de 100 semanas. O outro grupo recebeu a mesma quantidade de aflatoxina, sendo sujeito a uma dieta com uma parcela de proteína de apenas 5%, composta apenas por proteína vegetal. Apesar de terem sido expostos à mesma dose de aflatoxina, todos os animais permaneceram vivos, ativos e vigorosos, após as 100 semanas, apresentando um pelo brilhante e sedoso. Diversos pesquisadores acreditaram por muito tempo que animais sujeitos a uma dieta tão pobre em proteínas não poderiam permanecer saudáveis. Todavia, os animais que receberam a ração com baixo nível de proteína revelaram-se mais saudáveis em todos os aspectos, viveram mais, apresentaram maior nível de atividade física, permaneceram mais magros e tiveram um pelo mais saudável. Enquanto isso, os outros ratos que receberam a ração rica em proteína morreram dentro de 100 semanas. Além disso, os ratos que ingeriram menos proteína não só consumiram, como também queimaram mais calorias. Os animais que receberam a ração com baixo nível de proteína absorviam mais oxigênio necessário para a queima de calorias, apresentando maior nível de tecido adiposo marrom, que possui eficiência especial na queima de calorias. Isso ocorre por meio de um processo de termogênese, ou seja, consumo de calorias como calor corporal. Esse fenômeno já foi demonstrado há anos. Uma alimentação com baixo nível de proteínas eleva a queima de calorias,
fazendo com que restem menos calorias para serem acumuladas como massa corporal e talvez para serem utilizadas no crescimento de células de tumor. Para medir o nível de atividade física de cada grupo de ratos, comparamos a quantidade de tempo gasta voluntariamente por eles correndo na roda. O monitor registrou o número de voltas da roda. Os animais alimentados com baixo nível de proteína realizaram a quantidade 2 vezes maior de movimentos em um período de 2 semanas. A observação parece confirmar a forma como uma pessoa se sente após uma refeição rica em proteínas, preguiçoso e sonolento. A dimensão. Os pesquisadores descobriram que os efeitos da alimentação sobre o câncer se aplicam praticamente a todos os tipos de doença, independentemente dos diversos fatores que a tenham causado ou as diferentes partes do corpo onde ela se encontra. Qual é então a melhor maneira de prevenir o câncer? Uma alimentação conforme o sugerido aqui. Qual é o tratamento mais promissor contra o câncer? Também essa alimentação, ela interrompe o crescimento do câncer e até faz com que ele retroceda. Porém, não confie demais naquilo que digo. Procure pelos detalhes no livro em questão. Para mim, são literalmente espantosos. Doenças coronárias. As doenças coronárias são aquelas associadas ao estreitamento das artérias, reduzindo ou impedindo o fluxo de sangue para o coração e levando a angina pectoris, operações de ponte, infarto cardíaco, derrames e angioplastia. Um grupo de 18 pacientes sofrendo de tais doenças cardíacas graves foi sujeito por um período de 11 anos a uma dieta semelhante à apresentada aqui. Qual foi o resultado? Além de ter sido estagnada nesses pacientes, a doença até retrocedeu. Em 70% dos pacientes, houve uma abertura das artérias entupidas. Todavia, a mudança do tipo de alimentação também foi combinada a um maior nível de atividades físicas. A alimentação e a diabetes. Existem 2 tipos de diabetes. Diabetes do tipo 1 não são capazes de produzir uma quantidade adequada de insulina porque as células produtoras de insulina de seus pâncreas foram destruídas. Isso é o resultado de um ataque do corpo contra si mesmo, o que torna a diabetes do tipo 1 uma doença autoimune. Os diabéticos do tipo 2 são capazes de produzir insulina, mas esta não cumpre sua tarefa. Os medicamentos e as operações modernas não são capazes de curar a diabetes. Como consequência, os diabéticos são acompanhados por medicamentos e tratamentos médicos durante toda a vida. Porém, há esperança. De fato, há mais que esperança. Os alimentos que consumimos possuem uma enorme influência sobre essa doença. Uma alimentação adequada não só previne a diabetes, como também trata a doença. A seguir, apresenta um resultado. Após mudar para uma dieta completamente vegetariana, os diabéticos do tipo 1 puderam, após apenas 3 semanas, reduzir sua dose de insulina em 40%. Seu perfil de açúcar no sangue melhorou de forma expressiva. Também é importante mencionar que o nível de colesterol dos indivíduos foi produzido em 30%. Os diabéticos do tipo 2 reagem melhor a terapias que os do tipo 1. Após a mudança para uma dieta completamente vegetariana, todos os indivíduos de um grupo de controle com 25 integrantes, com exceção de uma pessoa, puderam interromper a medicação com insulina dentro de poucas semanas. Também foi comprovado que os benefícios da alimentação vegetariana continuam ao longo dos anos, contanto que a dieta seja mantida. Como surge a diabetes tipo 1 em crianças? A principal causa é quando um bebê não é amamentado o suficiente, sendo alimentado com proteína de leite de vaca, possivelmente proveniente de alimentos para bebês. Conclusão: o leite de vaca é capaz de causar uma das doenças mais fatais dentre as que podem ser contraídas por uma criança. Sendo assim, aconselho pais com filhos pequenos a se informarem imediatamente através do livro mencionado acima. Mesmo crianças diabéticas podem, através da mudança na alimentação, passar a precisar de menos insulina. A alimentação e obesidade. A solução para todos os problemas de obesidade é uma alimentação baseada em alimentos vegetais nutritivos, associada a uma quantidade adequada de atividade física. Em um grupo controle, 4.500 pacientes participantes de um programa de 3 semanas
perderam 5,5% de seu peso corporal, sem precisar jejuar, apenas passando a ingerir somente alimentos vegetais. Como proceder diante disso? Em primeiro lugar, descarte todas as concepções relativas à quantidade de calorias. Falando de forma geral, você pode comer o tanto que quiser e emagrecer mesmo assim, desde que ingira o tipo certo de alimento. Em segundo lugar, não precisa ficar esperando por abdicação, privação e comidas insossas. Isso não é necessário. Sentir-se com fome é um sinal de que algo não está certo. A fome constante faz com que seu corpo desacelere o metabolismo como um mecanismo de defesa. Além disso, nosso corpo é dotado de mecanismos que permitem que recebamos exatamente a quantidade certa de nutrientes vegetais, sem que tenhamos que pensar sobre cada pequena coisa que comemos. Dê ao seu corpo o alimento adequado e ele irá fazer a coisa certa com o mesmo. Resumo: possuímos atualmente um amplo espectro de provas científicas de que uma alimentação baseada em alimentos vegetais nutritivos é a melhor para o coração, a melhor contra o câncer, a diabetes e as doenças autoimunes, bem como a melhor para os nossos rins, ossos, olhos e para o nosso cérebro. O leve. Em contraste à doença que experimentamos como pesada para o nosso corpo, experimentamos a saúde como serena e leve. Ao contrário da doença, que nos atrai para baixo, a saúde nos atrai para cima. Ela possui algo de aéreo e leve, pois me atrevo a dizer, vem do Espírito. É um movimento do Espírito. Nesse sentido, ninguém a pode oprimir ou atrair para baixo. O leve perde um pouco da gravidade, ao invés de nos atrair para baixo, atrai-nos para cima, para a região do Espírito. Nem todos os que se preocupam com a saúde e tudo o que fazem para parecer ainda mais saudáveis irradiam essa leveza. Falta em sua saúde, se é que posso falar assim abertamente, a leveza do espírito. Muitas vezes desejam alcançar com a sua saúde algo que prejudica o corpo ao invés de ajudá-lo. O leve é sereno por ser livre de preocupações. Também não tem pressa. O leve é feliz com a vida tal como ela é. Ao mesmo tempo, a saúde leve mantém a moderação, e a moderação faz bem à vida. Muitas vezes, com a moderação, a saúde vem como que por si só. Sem peso, movimentamos-nos com leveza. Todavia, nunca para longe demais. Também aqui mantemos a moderação que faz bem ao nosso corpo. Ela faz bem ao corpo porque é leve. Existe algo mais leve que as nuvens? Aéreas se movimentam sobre a terra. Trazem de longe a água de maneira despercebida. De repente, entretanto, derramam a chuva, trazendo à terra o mar infinito. Às vezes a chuva cai leve e suave, às vezes de maneira violenta, causando inundações. Estas levam embora o que antes a chuva nos trouxera. O que era tão leve assim apenas parece leve, seus efeitos nos fazem tremer. Todo leve tem sua existência juntamente com o pesado. Apesar de se deslocar do pesado, o leve só parece leve junto com ele. Então, como nos tornamos e permanecemos leves? Em sintonia com o pesado, levamos o pesado para o nosso leve. Para que eu disse tudo isso, aquilo que cura começa com a doença. Ela faz com que isso nos pareça cada vez mais leve. Mesmo assim, a doença penetra a saúde. Após a doença, tornamos-nos e somos saudáveis de maneira diferente da que éramos sem ela, desde que a deixemos para trás, sem retornar a ela, por exemplo, sem mencioná-la. Ela pode até realmente terminar. Como? Levemente. O centramento. Como iniciamos um novo dia? Somos motivados por tudo aquilo que nos espera? O que se apossa de nós? Ou será que nos centramos em nosso corpo e permitimos que ele nos conduza? O que interessa primordialmente é o nosso corpo, com que ele se ocupa intensamente o tempo todo. A ele interessa o tempo todo a nossa vida. Seu centramento e movimento são dirigidos à nossa vida, para que a preservemos, para que ela prossiga de uma boa maneira. Não existe centramento mais profundo que a sintonia com aquilo que se processa em nosso corpo.
Quando a nossa atenção permanece centrada na plenitude dos processos em nosso corpo, sentimos-nos centrados diretamente nos poderes que o mantêm em movimento. Tudo em nosso corpo é sintonizado de forma precisa para manter-se funcionando mutuamente e sentir-se bem. Meditação. Agora irei com vocês em direção a esse centramento com uma meditação. Começamos a meditação ouvindo atenciosamente o que se processa em nosso corpo. Ouvimos o murmúrio de nosso sangue, ao fluir incessantemente pelo nosso corpo, ao fluir por ele para alcançar todas as células, ao fluir para alimentá-las com tudo aquilo que precisam para seu trabalho de garantir a nossa vida. Imaginamos nos deixar ser levados por essa circulação com a mesma meta, sem excluir nada, em intercâmbio com cada uma das células, até o último canto de nosso corpo. Levamos algo a elas e tomamos algo delas. Um vai e vem constante. Quem ou o que impulsiona essa circulação ininterrupta? Ouvimos e sentimos o nosso coração, sempre a bater, mantendo em funcionamento a nossa circulação, absorvendo o oxigênio dos pulmões, inspirado por nós a partir do exterior, e devolvendo o ar usado para que possa ser expirado. De maneira similar, nosso coração mantém, por meio de seus batimentos, a outra parte da circulação em funcionamento, num processo de leva e traz constante, garante a preservação da nossa vida. Após alguns instantes, após nos tornarmos um de forma profunda com essa circulação e estarmos pulsando com ela, olhamos juntamente com o nosso coração para o movimento que deu início ao seu movimento e que o manteve ativo até agora. Juntamente com o nosso coração, olhamos para o movimento criativo que mantém o mundo em funcionamento e com ele a nós. Juntamente com o nosso coração e seu pulsar, vibramos com o nosso corpo, com essa batida pulsante criadora do mundo, levados juntos e movimentados com ele. Que murmúrio poderoso escutamos agora? Em sintonia com esse movimento, damos início ao nosso dia. Como? Centrados em harmonia com tudo aquilo que nos carrega, batendo no mesmo ritmo, com sua força e seu amor. Como alcançamos da forma mais bonita e profunda essa sintonia com o nosso corpo e com o mundo? Ao nos alegrarmos com ela.